Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muitas pessoas perguntam e querem saber como podem deixar o quarto de casal mais aconchegante. Então eu vou falar para vocês aqui de um detalhe que, se você fizer, já vai dar aquele up, aquele diferencial no quarto. Eu estou falando das cabeceiras. Essas podem ser de muitas formas, de muitas maneiras, muitas cores, materiais, enfim. Dá para você conhecer e se inspirar para ver qual dos modelos se adequa melhor à sua identidade pessoal e também ao seu bolso. Por isso, eu separei esse conteúdo utilizando alguns critérios. Vamos ao primeiro deles. Em relação aos materiais, nós vamos ter as cabeceiras estofadas, que deixam o quarto muito aconchegante, muito charmoso e muito acolhedor. Isso por causa do tecido e do almofadado. É possível escolher tecidos que são mais impermeáveis e por isso são mais fáceis de limpar. O exemplo aqui do Factor, da Sarja, do Aquablock. E ao escolher um desses tecidos, você pode até usar em quarto de pessoas que são alérgicas, porque são tecidos bem sintéticos, que não acumulam poeira e permite que você limpe com bucha macia ou mesmo com um pano com álcool gel. Mas tem tecidos que são mais nobres, porém eles têm maior dificuldade de manutenção. Eles são bem confortáveis, como as camurças, o linho, o veludo, mas eles precisam de um cuidado mais especial e precisam ser lavados a seco. Esse tipo de cabeceira estofada, ela é feita com placas de MDF. Por cima dessa placa se coloca uma espuma de espessura de 3 a 5 centímetros e em seguida o tecido escolhido. E para fixar essa estrutura na parede, você pode pedir ao marceneiro para fazer uma estrutura, que vai receber essas placas, ou colocando um carrapicho que você coloca entre a placa e a parede. É uma cabeceira que demanda uma mão de obra mais especializada. É possível fazer também com essa cabeceira inúmeros desenhos. Isso por causa das placas e da costura. Você pode dispor as placas de maneiras diferentes e também fazer costuras variadas. Aí depois a gente tem a cabeceira de MDF. Então é uma outra opção que, assim como as estofadas, permite que se criem muitos modelos. São modelos também que podem se adaptar aos mais diferentes projetos. Tem também cores diferentes, texturas diferentes e tudo isso que o MDF pode possibilitar. Ele pode inclusive usar tamanhos diferentes, frisos ou deixar ele básico. Tudo conforme o seu jeito e o seu gosto. E temos ainda o papel de parede. Tantos modelos e texturas, o papel de parede pode ser usado também para destacar a cabeceira da cama. Existem muitos modelos e com preços variados, e a sua facilidade e o baixo custo atraem muitas pessoas. É rápido e barato. Em poucas horas você pode mudar completamente o seu ambiente. O que precisa é a parede estar lisa, ter recebido massa corrida e não ter umidade. Papel de parede não foi feito para corrigir defeitos de paredes. Essa é uma dica muito importante que vale a pena lembrar. Outro item que vem ganhando espaço na decoração são os adesivos de parede. Eles não só vêm ganhando espaço pelo custo e rapidez na instalação, mas estão cada dia melhores em resistência e também em texturas. E até por uma demanda que vem crescendo de uma reforma rápida, sem quebradeira, sem trocar piso, revestimento, os adesivos eles têm ganhado muito espaço porque eles propiciam isso. Uma decoração eficiente e são resistentes também a umidades, então eles podem ser colocados em cima de pia. Bom, mas isso a gente vai deixar para falar numa outra hora, que já é um outro conteúdo também. Ainda em relação aos materiais para fazer a cabeceira, chegamos aqui no último que selecionei. E é o mais simples e o mais barato.
que é a pintura. Usar uma pintura para delimitar ou realçar uma parede pode ser uma transformação feita por você mesmo, não é verdade? E vou deixar aqui algumas imagens de inspiração para você se animar e colocar a mão na massa para mudar a sua casa aí. Então, depois de ver os materiais, vale ressaltar aqui também que além de escolher um deles para decorar seu quarto, você pode misturá-los. Então, é possível a gente usar um papel de parede e uma cabeceira de MDF, ou usar uma pintura e um adesivo. E ainda você pode lançar mão de outros elementos decorativos, como quadros, espelhos. Podemos fazer inúmeras composições, intercalando e juntando todos esses elementos, esses materiais que a gente viu aqui. E como eu sempre digo, para se decidir a meio de tantas opções, o correto é pensar no seu estilo, na sua identidade. E como você descobre isso? Separando fotos de inspiração e vendo quais elementos se repetem, além de observar dentro do seu íntimo, do seu interior e procurar a sua essência. Isso é o mais precioso na decoração. Bom, depois de ver os materiais, vamos ver um pouco sobre a iluminação que podemos usar nas cabeceiras. Dá para usar fita de LED por cima das cabeceiras, fazendo uma iluminação difusa. Outro recurso também são as arandelas articuladas na cabeceira. São ideais para a leitura e mesmo se não tiver sido planejado inicialmente, você pode colocá-las depois. É só passar a fiação por trás do painel. Para isso você vai precisar de um eletricista. Outro tipo de iluminação é o abajur, que cria uma atmosfera muito romântica. Seguindo esse mesmo cenário romântico, você pode optar também por pendentes, um de cada lado da cama. Isso também deixa o quarto bem clássico. Mas agora, se você adora esse efeito romântico, mas é do tipo mais moderninha, descolada, aí você pode usar o abajur de um lado e o pendente do outro. Isso vai deixar o quarto bem moderno e bem contemporâneo. Se você tiver forro de gesso, você pode usar dicróicas ou mini dicróicas para realçar a parede da cabeceira. Você pode precisar também criar sensações dentro do quarto. E para isso, o formato da cabeceira vai ser muito importante. As cabeceiras mais horizontais, pegando de ponta a ponta da parede, elas dão a sensação de um quarto mais largo. Já as cabeceiras verticais, em que pegam do piso ao teto, elas conseguem dar a sensação de aumento do pé direito do quarto. O último aspecto que eu vou acrescentar aqui em relação às cabeceiras são as cores. Indico quartos com cores neutras, tons mais claros, tons pastéis, que transmitem leveza, tranquilidade, calma. Até porque no quarto a gente não precisa estar o tempo todo estimulado, pode ser um local mais tranquilo. E para isso eu vou deixar aqui algumas paletas de inspiração para você tirar ideias para fazer na sua casa. Bom, e o que eu tenho para falar hoje é isso. Gratidão, paz, luz no coração.